Pessoal, olha só, eu já tinha falado sobre isso hoje, eu fiz com outros valores, mas eu acho de suma importância recapitular esse assunto, porque se nós não recapitularmos, é muito fácil de esquecer, certo? E é algo assim, ó, a primeira vez que a gente faz é algo bem complexo. E daí, conforme nós vamos repetindo o conhecimento, ele vai ficando mais, eu diria assim, mais abrangente, porque nós entendemos ele na totalidade, né? Na totalidade dele. Seria mais ou menos isso, pessoal. Olha só, o que que acontece? Eu tenho uma bobina, tá? E ela está de que forma? Ela está em paralelo com um resistor e um capacitor, tá? Seria isso, ó. Tentem enxergar, pessoal, olha só. Essa bobina está em paralelo, ó. Porque aonde eu tenho um nó e mais de um ramo, ó. Quando a gente tem um nó e mais de um ramo, aí nós vemos que está em paralelo. Um ramo aqui e outro aqui, ó. Um ramo aqui e outro aqui está em paralelo. Só que o resistor e o capacitor, eles estão em série. O que que acontece? Eu tenho uma fonte de alimentação de 90 volts a 10 graus de defasagem, tá? Isso daqui eu fiz tudo de forma arbitrária, certo? Eu arbitrei todos esses valores aqui. E daí, pessoal, eu tenho uma bobina de 10 ohms, eu já coloquei aqui, ó, a reatância indutiva, né, da bobina. Vou colocar um L aqui, ó, de indutor, um R de resistor e um C de capacitor. O capacitor também já está com a reatância capacitiva dele aqui. E daí, pessoal, eu vou pegar, eu quero saber a impedância, tá? A impedância do capacitor. Aí eu preciso da parte real, como o capacitor está em série com o resistor aqui, ó. Esse 5 ohms é a parte real, o resistor, tá? Os 15 ohms aqui, ó, é a parte imaginária, só que ela é negativa porque eu estou falando de um capacitor. E esse formato aqui, ó, da reatância capacitiva, pessoal, a reatância A seria, né? Eu vou colocar aqui, ó, reatância A, tá? Por quê? Porque está abrangendo o meu resistor e o meu capacitor. Reatância A. Impedância, né, pessoal? Que é o impedimento à passagem de corrente elétrica. Porque eu estou lidando com corrente alternada e o correto de falar é impedância. Tá? Eu tenho a parte real e a parte imaginária. Parte real, o resistor, parte imaginária, o capacitor. E aqui eu tenho o formato retangular. Para mim passar para polar, eu me utilizo do teorema de Pitágoras. Daí eu vou jogar na fórmula aqui, ó. Que é o quê? A minha resistência ao quadrado mais a minha resistência, a minha reatância capacitiva ao quadrado. Como é negativo, ela vai ficar positivo, né, pessoal? Então, da outra vez que eu fiz, eu não coloquei a parte negativa, porque está ao quadrado, o negativo ao quadrado, ele vai ficar positivo automaticamente. Então, 25 mais 225, eu achei uma raiz de 250. Eu vou chamar esse aqui da minha impedância A, pessoal, tá? A parte A do meu circuito. Então, eu tenho 250 e a raiz aproximada é 15,8, ó, pessoal. 15,8 multiplicado por 15,8 deu quase 250, ó, pessoal. Por aproximação, tá? E daí eu achei um módulo do meu circuito, tá? O módulo da parte polar, a amplitude. Para achar o ângulo, eu vou me utilizar do θ, né? Da tangente de menos 1. O que é a tangente de menos 1? É a parte imaginária, tá? Dividida pela parte real.
Menos 15 dividido por 5 dá menos 3. Aí tu tem que passar a tua calculadora de radianos para graus. Aí menos 3 na tangente de menos 1 vai ficar um ângulo de menos 71,5. E daí eu tenho o meu módulo e o meu ângulo. Entenda que eu peguei a parte retangular e transformei em polar. Por quê? A parte polar nós podemos utilizar a multiplicação e a divisão. Enquanto que na parte retangular nós podemos utilizar a soma e a subtração. Certo? E daí, pessoal, a outra parte do circuito é onde está minha bobina, ó, que ela está em paralelo, né? Vocês veem, eu resolvi primeiro a parte em série, tá? Foi mais ou menos isso que eu fiz, ó, pessoal. Eu resolvi essa etapa. Agora vamos resolver a parte da bobina. Então, minha reatância indutiva é quem? A parte real. Eu não tenho parte real aqui, pessoal. É 0. Mais a parte imaginária. A reatância indutiva vale 10, tá? E daí a bobina nós sabemos que ela é defasada em 90 graus. Como eu falei das outras vezes, ela atrasa a corrente e adianta a tensão em 90 graus. E daí, pessoal, eu tenho a forma retangular, porque a parte real é 0, a parte imaginária é 10. Para passar para polar fica mais fácil aqui, né, pessoal? Eu não tenho parte real. Então, o módulo é 10, certo? E daí eu sei que a bobina ela é defasada em 90 graus, 10, 90 graus, tá? E daí para achar, agora, como eu achei essa parte aqui que eu chamei de impedância A, que eu coloquei aqui, eu tenho a parte retangular e a parte polar dessa impedância A, tá? E agora eu achei a parte polar e retangular da bobina. Eu posso pegar e fazer a multiplicação pela soma. Ou eu poderia fazer o inverso dos inversos, mas a gente tem que ir pelo caminho mais fácil, né, pessoal? Vamos fazer a multiplicação pela soma. Então, a minha impedância DA, que é o circuito A, eu chamei essa parte do circuito aqui de A, pessoal, tá? A minha impedância A. Quem é a minha impedância A? Minha impedância A, na forma polar, é 15,8, certo? Com um ângulo de menos 71,5, multiplicado pela impedância do indutor. Quem é a impedância do indutor no ângulo aqui, ó? Multiplicação, pessoal, eu uso a parte polar, ó. Então, multiplicação por 10, aqui é um 10, pessoal. Desculpa a minha letra, e porque eu poluí aqui um pouco, ó. Multiplicado por quem? Por 10 num ângulo de 90 graus. E daí dividido por quem? Como embaixo eu tenho uma soma, quando a soma e a subtração eu uso a parte retangular, tá? Então, a impedância do circuito A. Quem é a impedância do circuito A? A parte retangular, ó, 5 menos J5, mais a impedância do meu circuito B, ó, 0 mais J10, não B, eu digo a impedância do indutor aqui, ó, seria 0 mais J10. E resolvendo esse cálculo aqui, ó, eu multiplico os módulos, tá? E somo os ângulos. Entenderam? A impedância total é a multiplicação dos módulos e a soma dos ângulos. Então, deu 158. Como eu tenho menos 71 aqui, ó, eu vou diminuir e conservar o sinal do maior. Então, eu vou ter 158 de módulo, de amplitude, com um ângulo de 18,5 graus. Dividido por quem? Como aqui embaixo, ó, pessoal, eu tenho a soma, ó. 5 mais 0 dá 5, né, pessoal? 5 mais 0 dá 5 aqui, ó. Tá? Eu passei para cá, ó. Entendo aqui, ó. 15,8 vezes 10,
158. Menos 71,5 mais 90, mais 18,5, dividido por 5 mais 0, 5. Menos 15 mais 10, menos 5. Daí, pessoal, eu tenho que pegar essa parte aqui, ó. Aqui está em retangular, e em cima está em polar. Eu tenho que passar essa parte aqui, ó, para polar, para poder resolver o cálculo. Daí eu fiz aqui em cima, ó. A parte real ao quadrado cai em teorema de Pitágoras de novo, ó. Parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Aí eu achei 50 e daí achei aproximadamente 7,1, certo? E daí eu achei quem? Esse 7,1 é a minha amplitude, o meu módulo. Daí eu preciso achar o ângulo. O θ de tangente de menos 1 é a parte imaginária dividida pela parte real. Aí eu achei tangente de menos 1. Tangente de menos 1 igual a menos 1. Coloca na calculadora, converte a tua calculadora de radianos para graus. A tangente de menos 1, a tangente na menos 1 de menos 1, vai dar a tangente de menos 1 é igual a menos 45 graus, tá? E daí eu tenho agora a forma polar e a forma polar embaixo. Uma divisão, eu vou dividir os módulos e subtrair os ângulos. Então, achei 22,2, 18,5 menos o menos 45. Eu tenho menos 45, vai dar mais 45. Então, na forma polar, a minha impedância total vai ser 22,2 num ângulo de 63,5 graus. Aqui eu estou na forma polar. E daí, pessoal, nós precisamos agora... Nós precisamos pegar... Olha só. Só um minutinho, pessoal. Eu só estou ajeitando aqui. Então, o que acontece? Vou tirar a folha aqui, na verdade, né, pessoal? Estava embaixo aqui, desculpa. Estava procurando a folha estava embaixo, tá? Então, eu tenho que passar essa forma aqui, ó, polar, tá? Essa forma que está em polar, eu vou converter para retangular, que é a minha impedância total, né, pessoal? Impedância total, eu achei esse valor aqui, tá? E daí o que acontece, ó? Impedância total é a parte real mais a parte imaginária. Por quê? Quando tu converter para retangular, tu pode somar ou subtrair. Quando tu converte de retangular para polar, tu pode multiplicar e dividir, certo? Então, a parte real é quem? Para mim achar a parte real agora, eu tenho que pegar o cosseno de θ. De quem? Do meu ângulo aqui, ó, pessoal, de 63,5, tá? 63,5 multiplicado por quem? Pela amplitude, tá? Eu vou multiplicar, ó, o cosseno de 63,5 multiplicado pela amplitude, porque é essa parte aqui do gráfico, o cosseno, né, pessoal? É a parte real, tá? Essa daqui é o cosseno, tá? Então, o cosseno de 63,5 vai dar 0,446, tá? E daí eu vou multiplicar pela amplitude. E daí de parte real eu encontrei 9,9. E daí eu preciso achar a parte imaginária. Porque eu estou convertendo, pessoal, de polar para retangular. Para achar a parte imaginária, eu vou pegar o seno de 63,5, tá? Que sobe, né? Multiplicado pela amplitude. E daí o seno de 63,5 dá 0,89. Multiplicado pela amplitude
Então eu vou ter 19,758 de parte imaginária. Então, a impedância total na forma retangular vai ficar como 9,9 mais J 19,758 retangular. Entendam, pessoal, que essa parte aqui, ó, de polar foi convertida para essa parte aqui de retangular. Entendeu? A conversão ela é muito importante, por isso que eu estou repetindo esse exercício. E daí como que eu acho corrente? Corrente é a tensão da fonte, que é 90 volts com 10 graus de defasagem, dividido pela minha impedância. Quem é a minha impedância? A impedância da parte polar, né, pessoal? 22,2 dividido por 22,2 num ângulo de 63,5 graus, tá? E daí na divisão, nós dividimos os módulos, dividimos as amplitudes, certo? E diminuímos os ângulos. Aí eu vou ter uma corrente de quanto? De 4 amperes com um ângulo de defasagem de menos 53,5 graus na forma polar, tá? Vamos converter agora a forma polar para retangular. Como que eu converto? Na parte real, que é o cosseno. Cosseno de menos 53,5 multiplicado pela amplitude da corrente, por 4. Eu vou ter 0,594, o cosseno de menos 53,5, tá? O cosseno, então, de menos 53,5 vai dar 0,594, certo? Multiplicado pela amplitude da corrente. Eu vou ter 2,76 amperes, tá, pessoal? A forma retangular. Então, eu tenho a parte real, que é 2,376 amperes, só que vai dar negativa a parte imaginária, ó. Seno de menos 53,5 vezes a amplitude da corrente, o seno de menos 53,5 dá menos 0,80 vezes 4, que é a amplitude da corrente, de parte imaginária vai dar menos 3,2. Então, a corrente da forma polar para a forma retangular vai ficar 2,376 menos J 3,2. O que? Ampere, pessoal. Ampere, porque eu estou falando de corrente, né? Tanto na forma polar como na retangular, tá? E daí, pessoal, eu quero saber minha queda de tensão no meu capacitor. Ó, aqui eu tenho o capacitor, eu quero saber a queda de tensão nele. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar a tensão sobre o capacitor. O que é a tensão sobre... É a tensão do capacitor, tá? Vezes a reatância, a resistência do capacitor sobre quem? Sobre o meu resistor que está junto ali em série, mais a reatância do capacitor. E daí, pessoal, qual é a tensão sobre o capacitor? Eu peguei a tensão da fonte, que é 90 volts com 10 graus de defasagem, multiplicado pela reatância do capacitor, só que ele é 90 graus, pessoal, menos 90, ó. Reatância do capacitor em menos 90 graus, porque o capacitor ele adianta a corrente elétrica e atrasa a tensão, tá? Dividido por quem? Pelo meu resistor, que vale 5 ohms, tá, pessoal? Ó, o meu resistor vale 5 e o meu capacitor vale 15, tá? E a minha fonte é 90 volts com 10 graus de defasagem. Então, o que que acontece? Eu vou pegar e vou colocar o valor do resistor mais menos J15. O que que é esse menos J15, pessoal? A parte imaginária, que é o capacitor, né? E daí o que que acontece? Resolvendo a parte de cima, 90 vezes 15 dá 1350. Eu tenho menos 90, pessoal, tá?
Só que daí eu vou ter que pegar e converter esse valor de baixo aqui, ó. Como está em retangular, eu vou ter que converter para polar. Eu vou colocar no Teorema de Pitágoras, tá? 5 ao quadrado, que é a parte real ao quadrado, mais menos 15 ao quadrado, que é a parte imaginária do capacitor. Eu achei um valor aproximadamente de 15,8. 15,8, pessoal, é a amplitude, tá? Dividido por quem? Os ângulos eu tenho menos 90 menos o menos 15. Olha só, pessoal. Menos 90 menos 15 vai dar menos 90 mais 15. Menos 90 mais 15, ó, 90 vai dar em torno de... Só um pouquinho, pessoal. Menos 90, né? Deixa eu ver aqui. Não, ó, pessoal. Não nos confundamos, ó. Eu tenho uma multiplicação aqui, ó. 90 multiplicado por 15, tá? Dá 1.350. E eu vou somar os ângulos, como eu tenho uma multiplicação em cima, mais 10 menos 90, menos 80. Entendam isso, pessoal. Tá? Daí eu achei o quê? Eu achei a minha amplitude aqui, ó. Achei a minha amplitude. E achando a minha amplitude, eu preciso achar quem agora? Eu preciso achar o meu ângulo. E quem é o meu ângulo? O meu ângulo, eu vou pegar a tangente de menos 1, tá? Tangente de menos 1 é quem? É o valor imaginário, que é 15. No caso, menos 15, né? Dividido pelo valor real, que é 5, que vai dar menos 3. E menos 3 eu sei que é um ângulo de menos 71,5 na tangente de menos 1. Aí, menos 80 menos o menos 71,5 vai dar menos 80 mais 71,5, ó, pessoal. Então, 80, aí eu vou diminuir o 71,5, eu vou ter menos 8,5, pessoal. Então, o que que acontece? Eu vou dividir as amplitudes, tá? E vou subtrair os ângulos. Então, eu vou ter 85 volts de queda de tensão sobre o meu capacitor. Sobre esse capacitor aqui, eu vou ter 85 volts num ângulo de menos 8,5 graus. Pessoal, se eu lhe trouxe conhecimento, deixa o seu joinha nesse vídeo, pessoal. Se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo